Olá, meu nome é Isadora Matos e esse é o Vale Lutar, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre morte, morrer e luto, temas que ainda são considerados tão tabus em nossa sociedade. Nosso papo será sempre de forma simples, buscando trazer informações e boas reflexões para o seu final de semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pegue uma xícara de café ou de chá, separa o lencinho e vamos conversar. Podcast Vale Lutar. Aqui, morte, morrer e luto são assuntos naturais. No episódio de hoje, vamos discutir um pouco sobre a comunicação em cuidados paliativos. Sabemos que muitas vezes esse cuidado com a forma como nos comunicamos pode ser um desafio para muitas pessoas, principalmente dentro de um contexto em que existe uma associação à finitude da vida. Afinal, sabemos que a morte tende a ser evitada em nossos discursos e reflexões. No entanto, se comunicar eficazmente no momento de cuidado à saúde, no momento de adoecimento, é crucial. É importante, inclusive, para o processo de luto da pessoa após a morte desse ente querido. E mais do que isso, é importante durante o processo de cuidado para que o paciente tenha qualidade de vida e tenha os seus princípios, valores alinhados com o plano de cuidados da equipe. Tudo isso para garantir uma vida mais digna e autônoma possível. Uma comunicação eficaz em cuidados paliativos, ela deve envolver a empatia e, mais do que a empatia, a compaixão. Então, ao passo que o profissional vai sentir, vai se identificar e considerar as dores, as queixas desse paciente e dessa família, esse profissional também vai precisar aliar esse sentimento com a sua capacidade técnica, profissional, para ver o que seria possível de fazer para melhorar essa condição para essa pessoa. E é isso que nós chamamos de compaixão. Portanto, o que diferencia profissionalmente é aliar tanto empatia quanto compaixão. Inclusive, para quem é profissional e está ouvindo esse episódio, se você percebe que está muito mais nesse polo da empatia, você tem chances a mais de adoecer, porque passa-se a ter o sentimento ainda maior de impotência, principalmente nesses contextos em que existe um limite terapêutico, existe um prognóstico muitas vezes reservado. Como eu disse, a comunicação nesse momento, ela é importantíssima para poder alinhar o plano de cuidados desse paciente com a equipe e a família. E dentro disso, nós vamos poder conhecer e considerar o contexto histórico dessa pessoa, quais são os seus valores, o que ela gostaria, que se mantesse ali ao longo do seu processo de cuidado, que vai acontecer de acordo também com esse processo da evolução da doença, com os momentos e as fases dessa doença. E diante disso, com uma comunicação bem alinhada, é possível de identificar o que é importante para essa pessoa, o que é importante para essa família, para esses cuidadores e tentar aí uma previsão de possíveis dificuldades, conflitos a serem realizadas ao longo deste momento de crise que é o adoecimento de uma pessoa na família. O processo de adoecimento, ele muda não só a vida do paciente, mas toda a dinâmica familiar. Então, quanto mais alinhado dentro dessa comunicação, melhor para evitar possíveis momentos que vão ser ainda desafiadores e que, enquanto equipe, enquanto profissional, enquanto família e paciente dentro dessa unidade,
nós podemos trabalhar da melhor forma possível. Um outro aspecto desafiador da comunicação em cuidados paliativos é o fato de muitas vezes precisar comunicar notícias difíceis, né? Notícias que as pessoas consideram ruim. E o que é uma notícia difícil? E nós temos aquela descrição clássica, né, de que uma notícia difícil, uma má notícia, é toda aquela informação que possa afetar seriamente a visão do indivíduo, da sua família sobre o seu futuro. E claramente, diante de um adoecimento, isso irá acontecer, né? Não só do adoecimento, mas do curso do tratamento, do curso da evolução dessa doença, dos planos, né, de cuidado, de medicamento, das linhas de cuidado, do que vai ser possível manter ou não. Então, toda notícia que chega para essa família e para esse paciente nesse momento tende a ser encarada como uma notícia difícil, porque vai continuar mudando esse futuro dessas pessoas. Então, nesse contexto, é preciso que profissional, família, cuidadores e paciente esteja sempre buscando melhorar essa comunicação. Como nós podemos fazer isso? Do ponto de vista profissional, existem alguns protocolos de comunicação de notícias difíceis que nos ajudam a facilitar, né, nesse momento de manejo dessa comunicação. Um exemplo muito bem utilizado é o protocolo SPIKES, onde cada letra ali é utilizado como um anacrônico e cada letra vai nos dizer de um momento dentro dessa organização de comunicação e da comunicação em si e do pós-comunicação. Né? Então, organização do ambiente, contar as notícias, sempre procurando direcionar, né, explicar o andamento de como as coisas foram evoluindo para que as pessoas possam entender que não foi de uma hora para outra, entender as reações emocionais de quem está ouvindo e esses limites também, né, até onde nós vamos com a notícia, até onde nós vamos precisar investir mais no acolhimento ali antes de dar continuidade à notícia. E do ponto de vista de paciente de família, é necessário que você leve suas dúvidas, que não tenha vergonha, receio de perguntar, né? Escreva, tenha um bloquinho de notas para você pôr as dúvidas que você tem, às vezes ao longo do período ali, que você vai levar para rever esse profissional novamente. Isso é extremamente importante, porque é o seu cuidado, é o cuidado da sua família, né? Tem uma equipe ali responsável por fazer toda essa dinâmica funcionar e que você também pode contribuir buscando ter esse canal de abertura também, para tirar dúvidas, para informar o que é importante, para ouvir também o que a equipe diz, o que a equipe traz dentro desse aspecto de cuidado. E outro ponto importantíssimo a se considerar, para os profissionais principalmente, é estudar e praticar a forma de comunicação. Né? Estudar, praticar, refletir sobre assuntos difíceis diante da sua própria vida. Se fosse você no lugar dessas pessoas, se fosse alguém da sua família, né? Como você lida com a questão da finitude da vida, dos limites da vida, da impermanência das coisas. E sempre que nós refletimos primeiro isso em relação a nós também vamos considerar melhor o ponto de vista e a vivência do próximo. Nós trabalhamos a nossa empatia, ao passo que você não é diferente, né, em matéria e estrutura em relação às pessoas que você cuida. Então, a comunicação
ela sempre é necessária e em cuidados paliativos ainda mais. Então, estude, pratique e se você é um familiar, um cuidador, um paciente, não tenha vergonha de perguntar. Tire todas as suas dúvidas, mesmo aquelas que você acha que são bobas, porque elas não são. Lembre-se que se trata da sua vida e a sua vida precisa ser cuidada da melhor forma possível para te garantir ainda mais dignidade. Forte abraço, até o próximo episódio.